somos sacerdotes, os levitas, colocar tudo em funcionamento. Depois eles teriam que restaurar os muros de Jerusalém. Então é isso que eles fizeram, por etapa. É assim como o nosso corpo. Se você está afastado de Deus, o que você precisa? Primeiro você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Você se torna templo do Espírito Santo. Ele vem morar dentro de você. Está restaurado aí a sua parte espiritual. Depois você vai cuidar da alma, que agora está limpa pelo sangue de Jesus, perdoada, mas precisa de alimento. Então você vai ler a Bíblia, agora estudar a palavra de Deus. Na primeira etapa espiritual você foi salvo e começa agora a orar, a falar com Deus, se fortificar espiritualmente. Você agora na parte da alma, lê a Bíblia para ficar forte aí contra o pecado, né? Descobrir aí o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. E por último, você deve também se lembrar que o seu corpo precisa estar sempre de prontidão para evitar que o pecado entre na sua vida. O corpo aí tem um significado do muro da cidade. Então você deve proteger esse muro. E para que esse muro não caia, o que você tem que fazer? Sempre praticar o jejum. Então, corpo pratica jejum, alma é a parte do intelecto, sempre lendo a Bíblia, e o espírito, cuidar sempre de oração, de comunhão com o Espírito Santo. Veja aí que o nosso corpo tem o mesmo significado aí, então, dessa restauração de Jerusalém. Parte espiritual, templo. Lá, o Santo dos Santos, restauração de tudo aquilo ali, né? Depois vem a parte ali de fora do templo, chamada átrio, e a restauração daquele murinho ali, que tem a ver com a nossa alma. E o muro lá de fora, que para nós tem o significado do nosso corpo. Então veja aí, corpo, alma e espírito sendo conservados, sendo tratados aí de maneira tal que quando Jesus vier, nós sejamos encontrados irrepreensíveis. E nessas três áreas, corpo, alma e espírito. Senão, não subimos no arrebatamento. Então veja que a tarefa de Ageu aí era incentivar o povo, falar com o povo que eles deveriam construir esse templo, que deveriam restaurar toda a cidade, também os muros de Jerusalém. Era a função do profeta Ageu. E o povo realmente atende ao profeta Ageu, a mensagem que ele trouxe de Deus, e começam a construir. Então agora o rei Ciro, você leia sobre isso em 2 Crônicas 36, ele agora permite e incentiva o povo a ir a Jerusalém para a reconstrução daquela cidade, principalmente do templo. Então, quem quis ir, quem desejou ir, foi. E muitos ficaram, muitos estavam ricos, eram já comerciantes, né? Estavam ocupados aí dos seus afazeres, amavam já aí a Babilônia, aquela região toda ali, e já tinham suas posses, suas riquezas, estavam presas já a essas riquezas e não retornaram, ficaram por ali. Mas muitos resolveram voltar e foram então liderados por dois homens que Deus os encheu do Espírito Santo, os preparou para isso e os orientou, que foram aí Zorobabel, que era descendente de rei e tinha o direito ao trono de Israel, e ele então retorna para liderar o povo. Então na parte aí social, na parte política. E voltou também o sumo sacerdote, que era Josué, que veio para trazer então à nação aí a presença de Deus, a intercessão junto a Deus para com o povo de Israel. Então ele representa a parte religiosa daquele povo que estava voltando. É o líder religioso daquele povo. Antes deles saírem aí da Pérsia agora, né? E nós temos aí que esse período já é o período que Daniel estava já falecendo, Sadraque, Mesaque e Abednego também, e eles não retornam, mas o povo, muita parte do povo, retorna então para Israel.
Então, quando eles voltam, eles ouvem a mensagem de Ageu e Zacarias. Eles começam então a construção do templo e da cidade. Agora, os samaritanos que ali moravam e também líbios, árabes, né, povos árabes, eles começam então a se levantarem contra essa reconstrução. Eles sabiam que quando os judeus terminassem de reconstruir Jerusalém, eles imediatamente desejariam reconquistar todo o território que eles haviam perdido. Eles tomariam posse daquela terra que estava praticamente abandonada. Não havia assim uma nação dominando toda aquela região, desde que eles saíram há 70 anos. Havia ali então alguns samaritanos, alguns árabes, né? Ali toda aquela região de árabe ali em volta, descendentes de Ismael, que estavam ali pensando que eram os donos agora daquela terra. Então eles sabiam, tanto os samaritanos como os árabes que ali estavam, sabiam que os judeus lutariam para ter de volta as suas terras todas. Então eles se levantaram contra e escreveram ao rei então persa Cambises, e esse Cambises mandou parar então a obra. Depois o rei que ocupou o reino foi Dario Estáspes. Esse rei não só autorizou a reconstrução, como até pediu oração para o povo de Deus, para que ele fosse abençoado por esse Deus que ele sabia que era um Deus tremendo e poderoso. Quando eles começam a reconstrução e param a reconstrução, ao invés deles escreverem ou irem até o rei persa e pedir ou exigirem que eles pudessem retornar à reconstrução, que aquilo tudo ali eram os povos samaritanos e arábios que estavam impedindo a obra, eles se acomodaram e começaram a reconstruir ali casas para eles, pensando só na vida mansa deles. Começaram a trabalhar para que as suas casas tivessem uns tetos bonitos, de madeira, muito bonita e tal. Começaram a enriquecer os seus próprios lares. E aí Deus mandou uma escassez para eles, e eles passaram um tremendo aperto, um empobrecimento muito grande. E o profeta Ageu vem dizendo que o motivo daquele empobrecimento deles era exatamente porque eles quebraram a aliança que tinham feito com Deus. Eles estavam desobedecendo a Deus. E em Deuteronômio 28 existe lá, se você obedece a Deus, se você é fiel a Deus, se você está tentando seguir a Deus, cumprir a palavra de Deus, obedecendo a Deus, Ele te cobre de bênçãos. Tem ali várias bênçãos. Será abençoado ao entrar, ao sair, né? Emprestará muita gente, não tomará emprestado de ninguém. E são várias bênçãos. Agora existem ali as maldições, porque a aliança com Deus, ela tinha normas, leis que controlavam essa aliança. Leis que eram condição para a pessoa ficar, então, na aliança. Se obedecesse a aliança, fosse fiel à aliança, tinha bênção. Se não obedecesse, não fosse fiel à aliança, tinha as maldições. Então, as maldições tinham aí todo tipo de coisa. Febre, né? Mancha na pele, doença do coração. Aí casava com a mulher e outro dormia com ela. Construía uma casa e outro que ia morar na casa. Seria amaldiçoado a entrar ou sair. As ovelhas, as vacas não produziriam. Chuva não cairia sobre a terra. Então, é uma situação terrível de maldição sobre aqueles que não obedeciam a aliança. E como eles chegaram na terra, começaram a obedecer, foram abençoados, mas pararam com a primeira investida do inimigo, não perseveravam em construir, se preocuparam mais em construir suas próprias casas, então eles estavam quebrando essa aliança e a maldição veio sobre eles. Era normal que a maldição viesse sobre aqueles que não obedeciam a aliança. Então começou a um empobrecimento terrível a haver entre eles.
Então o profeta vem e avisa para eles: olha, isso está acontecendo por causa disso. E o que eles fazem? Ao contrário dos seus antecessores, que ouviam os profetas e não davam crédito, eles agora então ouviram e começaram a reconstrução. E agora Dario então libera para que eles reconstruam. E além de liberar para que eles reconstruam, ele dá ordem para que aqueles inimigos que fizeram a obra parar, agora ajudassem a obra, mandando madeira, alimento, tudo para que eles pudessem reconstruir rapidamente. Zorobabel e Josué, os dois grandes líderes levantados por Deus, vão fazer essa obra. Nós sabemos que daí a pouco chega então Esdras, Neemias, que vão fazer aí com que o povo se una nessa obra e que o povo estude a palavra de Deus, que o povo ore e fale com Deus. E existe ali então um grande avivamento e a nação volta a existir. Então primeiro é restaurado o templo, depois ali todo o serviço do templo e depois a cidade, principalmente aí os muros. Então veja bem que o primeiro templo foi o templo que Salomão construiu. Aí vem então Nabucodonosor com seu exército, invade Jerusalém e queimam tudo, destrói tudo. Aí agora Zorobabel, junto com o sumo sacerdote Josué e todo o povo ali, Esdras, Neemias, todos, reconstroem o templo e a cidade de Jerusalém. Então esse mesmo templo de Zorobabel, ele passa por uma reforma, uma reconstrução no tempo de Herodes, como preparação para a vinda de Jesus. Por isso é falado aí que a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro. Por quê? Quando Salomão inaugura ali o templo, a glória de Deus desce ali sobre o templo. Desce fogo do céu e os sacerdotes caem pelo chão, a presença poderosa de Deus ali invade aquele templo. Então aí a glória de Deus está ali. Agora, a Bíblia está dizendo, a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro. Por quê? Porque agora o próprio Deus vai entrar naquele templo ali. Então, o templo de Zorobabel recebe a visita do próprio Deus em pessoa, ou seja, Jesus, que vai entrar naquele templo. Então, o templo é o de Zorobabel, reconstruído por Herodes, reestruturado aí por Herodes no tempo de Jesus. Está aí o período dos nossos evangelhos aí, Devemos nos lembrar também que o profeta Ageu profetizou durante um período muito curto. Aí aproximadamente quase 4 meses foi o tempo então de profecias dirigidas por ele. E se resume aí a 4 mensagens principais, as mensagens de Ageu. A primeira mensagem, que era para concluir a construção do templo, fazer o templo, reconstruí-lo. A segunda mensagem vem com a promessa de uma maior glória, embora o templo fosse mais simples a construção do que o templo de Salomão, quase não tivesse riquezas, ao contrário do templo de Salomão, que era muito rico, banhado a ouro, mas agora um templo mais simples, mas com a glória prometida, uma glória superior ao templo de Salomão. Uma terceira mensagem, então, Ageu fala sobre a chamada aí a santidade com bênçãos. Então, a separação desse povo para Deus e com promessa que eles seriam grandemente abençoados se cuidassem da reconstrução, então, do templo e da cidade. Depois, a quarta mensagem de Ageu fala aí sobre uma promessa profética para o futuro, que seria exatamente a vinda de Jesus a esse templo. Depois, o arrebatamento da igreja, então vinha o governo de Cristo sobre toda a terra, que é o milênio.